Tem um ditado judaico que fala que Deus, ele não podia estar em todos os lugares, por isso ele criou as mães. Feliz Dia das Mães a todas as mães aqui presentes. É claro, Deus ele pode estar em todos os lugares, não é? Mas ainda assim ele resolveu criar as mães, não é? E mães, elas são quase isso. São quase pessoas que podem estar em todos os lugares. Então, eu vejo como mães trabalham. Trabalham duro. Então, me inspira muito a fé de muitas mulheres aqui hoje, que são mães, algumas avós que têm trabalho. Eu penso, por exemplo, uma Dalva, uma Inês. Mães, avós, trabalham. Inês tem 2 trabalhos. Serve a Deus de todo o coração. Uma discípula totalmente comprometida de Jesus. Eu não sei como ela consegue. Consegue estar em todos os lugares. Mora lá em Cotia, está aqui agora com a gente no culto, adorando ao nosso Deus. Não só Inês e Dalva, mas todas as mães aqui são uma inspiração para todos nós. Obrigado e feliz Dia das Mães mais uma vez a todas vocês. E eu fiquei pensando, nossa, o que a gente poderia estudar na Bíblia para poder honrar as mães? Nada melhor que seguir a nossa série de Atos. E lá em Atos capítulo 11, lembra? Antes da conferência que a gente teve na metade de abril, a gente estava estudando a série de Atos. Paramos em Atos 10. Hoje vamos lá em Atos capítulo 11. Só que, gente, eu sei que tá frio, eu sei que é 9 da manhã, é 1 hora mais cedo do que a gente tá acostumado a estar. Mas vamos estar acordado, tudo bem? Vamos estar animado, beleza? Vocês são animados? Bom, a gente está aqui para Deus, amém? Para adorar o nosso Deus. Então vamos estar animados. Se quiser, levanta, faz uns alongamentos aí. Eu não me importo. Vamos lá em Lucas 11, Atos 11. Escrito por Lucas, amém? Versículo 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então, obviamente, Atos capítulo 11 se passa depois de Atos capítulo 10. Se lembrarmos bem, em Atos capítulo 10, nós vemos o reino de Deus chegar aos gentios pela primeira vez. Quando Cornélio e a família dele está sendo ensinada por Pedro. E nesse exato momento, quando Pedro pregava as Escrituras, o Espírito Santo ele desce sobre eles. Aí nós vemos a segunda vez e última que o batismo no Espírito Santo acontece na Bíblia. Só acontecem 2 vezes e depois nunca mais. Então, hoje, sim, acreditamos no batismo do Espírito Santo, mas não nos dias de hoje. Não é o que a Bíblia ensina. E depois de Atos 10, depois de presenciar o batismo no Espírito Santo, Cornélio e a família dele são batizados na água por Pedro e os discípulos que estavam lá. E logo depois, Pedro, ele volta aqui para a Judeia. E em Jerusalém, ele tem que se explicar para os discípulos lá. Por que ele teve convívio com os gentios? Porque a gente sabe que judeus, eles não podiam conviver com gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu. Isso era proibido expressamente na lei de Moisés. E aqui as pessoas começam a ficar críticas com Pedro, mesmo depois de um milagre como esse acontecer. Vamos seguir lendo. Pedro, ele vai recapitular o que acontece em Atos capítulo 10 agora. E é bom que vai ajudar a gente a lembrar, já faz umas 3 semanas, né? Vamos lá, vamos lembrar aqui com Pedro. Versículo 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que
ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu imagino se a Débora ouvisse isso de Deus. A Débora que é vegetariana. Mas Deus responde, aliás, Pedro responde, eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. Eu vejo a Débora aí, amém? Mas a voz falou. A voz falou do céu a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Aqui nós recapitulamos o que acontece em Atos 10, quando Pedro ele tem uma visão em Jope. E nessa visão algo muito louco acontece. Ele tem um sonho aqui, basicamente, de vários animais, aves, répteis, e uma voz que fala para ele: Pedro, mate e coma. E ele se recusa inicialmente. Por quê? Para os judeus era impuro comer esse tipo de animal. Mas aí a voz fala para ele: não, Deus purificou. Todos os alimentos são puros agora. Mas Deus ele não estava falando de alimentos simplesmente. Ele estava falando da associação entre judeus e gentios. Que se antes os gentios eram considerados impuros para um judeu, agora não mais. Agora o evangelho é para o mundo inteiro. Judeus, gentios, Deus quer alcançar cada nação. E seguimos aqui na nossa leitura exatamente o que Pedro fala para os judeus que estavam críticos com ele lá em Jerusalém. Ele fala no versículo 11: na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar-me em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Aqui Pedro termina de recapitular os acontecimentos de Atos 10. Ele fala que enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu. Aí ele teve certeza: ok, a salvação agora é para os gentios também. E por isso ele batiza Cornélio e a família. Porque eles não eram salvos, ainda que eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Ainda que eles tinham falado em línguas que, biblicamente, são outros idiomas conhecidos. Ainda assim, eles não tinham sido salvos. Porque eles não tinham sido batizados nas águas. Aí Pedro batiza Cornélio e a família dele. E aí o reino de Deus efetivamente começa pros gentios. Então, nós vamos parar aqui. Vamos ter uma aula um pouco mais curta hoje. Mas qual é a diferença do que a gente leu para o que a gente já tinha lido em Atos capítulo 10? Se basicamente tudo é recapitulado. Bom, para mim, o versículo que mais me chama a atenção aqui é o versículo 14. Pedro fala: ele lhes trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Pedro fala aqui da mensagem, a mensagem que foi pregada a Cornélio, a mensagem que a Bíblia prega para cada um de nós também, a mensagem da salvação. Ele coloca totalmente o foco na mensagem. Até esse momento, lembra, as pessoas estavam críticas com Pedro, porque ele tinha estado com gentios, quando ele não poderia fazer isso sendo um judeu. As pessoas, elas tendem a colocar o tempo todo, se você para pensar, o foco no mensageiro, ao invés da mensagem. Isso é o que define religiosidade. Religiosidade nada mais é do que colocar o foco no mensageiro e não na mensagem. Talvez alguns aqui perguntem: nossa, por que esse cara tão jovem, ele está falando aqui na frente agora? Está ficando careca já, mesmo com 27 anos. Perdendo cabelo, baixinho, não é?
É verdade. Tudo isso é verdade. Se você pensou isso, é verdade. Mas o foco não tem que estar em mim agora. Não tem que estar em quem prega, que seja quem for. O foco tem que estar na mensagem. Por isso o título da nossa aula hoje é: o seu foco, ele está na mensagem ou no mensageiro? Onde está o seu foco agora? Para onde você está olhando? Pessoas olham muito para os mensageiros, não é? Ah não, se não for um mensageiro da mesma etnia que a minha, eu não quero ouvir. Por isso existem igrejas só para a comunidade oriental nos dias de hoje, não é? Não, se a mensagem não vier de alguém do mesmo tom de pele que eu não quero ouvir. Por isso a gente vive num mundo tão racista. Se a mensagem não vier de alguém que concorda com as mesmas doutrinas que meu pai e minha mãe me ensinaram, então eu não quero ouvir. Por isso que a gente vive num mundo com tantas denominações religiosas. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo hoje em que o mensageiro importa mais que a mensagem. Mas, pelo que Pedro ensina aqui, só uma mensagem é o que pode trazer a salvação. A mensagem de Jesus Cristo. Se tem algo que mães gostam, tem alguma mãe aí animada? Nossa, mães, que é isso? Espera aí. Tem alguma mãe aí animada? Vamos lá, mães! Eu sei algo que anima vocês. Eu sei. Eu vou falar aqui na frente. São correntes de WhatsApp. Não, a Carol não gosta. Não manda pra Carol. Não. Acho que a Carol é a única, não é? Eu não sei porquê. Se você manda uma corrente para uma mãe, ela fica animada. E provavelmente ela já recebeu essa corrente de outras 10 pessoas. Porque tem aquilo, né? Envia para outras 10. Ela já recebeu a mesma. Mas ela fica animada e ela passa de novo. Não é? Por quê? Porque correntes são bonitinhas, não é? Sempre tem uma foto de uma flor, não é? Dos campos, de um rio. E às vezes a mensagem é a mesma, só muda a foto. E elas ficam felizes do mesmo jeito. Não é? Então mães são muito incríveis, elas ficam felizes mesmo com algo tão pequeno, não é? Esse é o coração de uma mãe. Só que, ainda quando a gente olha para as correntes, e é importante a gente se atentar antes de pôr uma corrente nos grupos. Amém? Não coloca correntes nos grupos da igreja, amém? Por favor. Mas muitas vezes ainda, por não se atentar, eu imagino, podemos passar correntes com falsas doutrinas. Por quê? Nos atentamos mais para o visual, mais para o mensageiro, que nesse caso é uma fotinho, não é? Do que para a mensagem. Isso é algo extremamente perigoso. Vamos comigo em João 3. Vamos ver um dos versículos mais famosos de correntes de WhatsApp. Religiosos. João 3,16. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Com certeza já te enviaram uma corrente com essa escritura aqui, não é? É uma das escrituras mais conhecidas no meio religioso. Pessoas sabem essa escritura de cor, decorado. E claro, é verdade, está na Bíblia, não tem como negar, não é? Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma escritura extraordinária se você para pensar. Mas podemos interpretar mal o que está escrito aqui, se a gente não entende o que está escrito lá em Atos 11. Então, sempre que nós lemos um versículo, nós temos que entender o contexto desse versículo, dentro do capítulo, dentro do livro, dentro da Bíblia inteira.
Crer em Jesus não é simplesmente aceitar Jesus no seu coração. Não é simplesmente fazer uma oração e achar que isso te salva. Não é ler um panfletinho que alguém te dá na rua, e se você ler esse panfletinho, ótimo, você já tem a vida eterna. Não é só repetir as palavras de uma corrente, de uma imagem de WhatsApp, que já basta, e você está bem com Deus. Não. Tudo tem um contexto. E eu acho que o que causa muita confusão hoje no mundo religioso é, afinal, o que significa crer em Jesus? Vamos em João 1. Lembra? Vamos praticar o que eu acabei de falar aqui. Vamos analisar o contexto de João 3, que obviamente começa em João 1. E o nosso primeiro ponto é, foque na mensagem. João 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Se nós analisarmos esse texto de João no grego, o que está literalmente escrito é que no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. A grande questão é, o que é Logos? Bom, na filosofia grega existe um grande debate para definir Logos. Mas de uma forma mais objetiva, Logos é traduzido em todas as versões da Bíblia como palavra. Mas palavra aqui tem um sentido de mensagem. Então, literalmente, o que está sendo dito aqui é que no começo era a palavra. A palavra estava com Deus e Deus é a palavra. Olha isso, Deus é a própria mensagem dele. A mensagem de Deus define quem é Deus. Mas o incrível de João 1 é que aqui existe uma ponte para a gente entender Jesus. E qual o papel dele no meio disso tudo? Para entender João 3. No versículo 14 fala, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. A Bíblia diz que aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, aqui no grego aparece Logos de novo, tornou-se carne e viveu entre nós. Então, João 1,14 ensina a gente que, em essência, Jesus é a palavra. Se a gente junta isso com João 1,1, que a gente leu lá no começo, que fala que Deus é a palavra, a gente tem aqui a trindade. Jesus é Deus, Deus é a palavra, o Espírito é Deus, o Espírito é a palavra também. Não é incrível? Em Gênesis 1 fala que o Espírito estava no princípio. Então, nós vemos claramente a mensagem da trindade sendo ensinada nas Escrituras. Mas mais poderoso que isso, irmãos, é entender essa concepção. Jesus é a mensagem. Então, crer em Jesus, como fala em João 3, nada mais é do que crer na mensagem, como a gente viu em Atos. Você só crê em Jesus e tem a vida eterna se você crê na mensagem de Jesus. Crer em Jesus não é crer intelectualmente em Jesus. Não é crer que Jesus existiu. Não é crer que Jesus é bonzinho. É crer na mensagem que ele prega. E qual mensagem? Vamos lá em João 3. Foque na mensagem. João 3. Foque na mensagem. João 3. Se a gente continua lendo só de onde a gente parou, no versículo 17. Olha a mensagem. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Ah, então Jesus é bonzinho, não é? Então todo mundo vai ser salvo. É isso? Continua lendo, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, se você só continua lendo o contexto de João 3,16,
você vai entender isso, que não basta crer intelectualmente em Jesus. Não basta fazer uma oração. Não basta aceitar Jesus no seu coração. A pergunta não é se você aceita Jesus, é se Jesus te aceita. E aqui diz que Jesus, ele não aceita, Deus, ele não aceita aqueles que amam o mal, aqueles que amam as trevas, aqueles que amam mais o pecado do que a Deus. Então não adianta nada a gente estar aqui na igreja hoje, ter acordado cedo, em pleno dia das mães, ainda que talvez sua mãe pediu para você não vir, para você ficar lá e ajudar no almoço de daqui a pouco. E você veio mesmo assim, mas se sua vida está em trevas hoje, se você está vivendo em pecado hoje, e são justamente essas pessoas que tendem a olhar mais para o mensageiro do que para a mensagem. Por quê? Porque são pessoas que vivem pelas aparências. Isso é olhar para o mensageiro, é viver uma vida de aparências, é valorizar a aparência mais do que a essência que Deus nos chama a amar. E não é só isso ainda, não é só arrependimento que é parte da mensagem de Jesus. Se a gente segue lendo no versículo 22, fala: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Se a gente volta um pouquinho no versículo 5, ainda no capítulo 3, a Bíblia fala: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Olha isso. Como pessoas podem olhar para João 3 e não enxergar o plano de salvação? Você vê assim, crê em Jesus, mas como é possível só ler esse versículo? Se você vê logo depois, Jesus mesmo ensinando que para estar bem com Deus, você precisa de arrependimento. Você precisa de uma mudança de vida radical. Se logo depois Jesus e os discípulos batizavam, e logo antes ele fala que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus fala de batismo antes do versículo 16, fala depois do versículo 16. Logo depois do 16, fala de arrependimento. E essa é a mensagem: fé, arrependimento e batismo. Essa é a mensagem da salvação. E talvez alguns podem não gostar de ouvir isso essa manhã. Mas, de novo, ficar bravo comigo nada mais é do que ficar bravo com a mensagem. Não foca no mensageiro, foca na mensagem. A Bíblia tem uma mensagem controversa. E não é esse o único ponto. Ainda quando vemos como Deus trata a família. A Bíblia fala em Lucas 14, 25. Jesus fala que qualquer um que quer acompanhar Ele, que vem a Ele e ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, ainda sua esposa, mais do que a Jesus, não pode ser um discípulo dele. No grego fala, aquele que vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Então olha isso, você não pode ser um discípulo de Jesus se você não odiar sua mãe hoje, no dia das mães ainda. É controverso, não é? Mas é a mensagem de Jesus. Em Lucas 12, Jesus fala que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão. Vão ter pais divididos contra filhos, filhas contra mães. Olha isso, nora contra sogra. Tá dividido da sogra não é tão difícil assim. Nem precisa de Jesus para isso. Mas é uma mensagem controversa. É a mensagem de Jesus. Quando o homem chega e fala, Jesus, deixa primeiro eu me despedir da minha família. Ele fala, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. A mensagem de Jesus no dia das mães não é, vai lá, vai almoçar com a sua mãe, prioriza ela mais do que a Deus. Por quê? Porque é dia das mães. É uma mensagem de odeia sua mãe. Mas calma, odiar no grego significa amar menos. Não é o mesmo sentido de odiar para nós no dia de hoje. Amém? As mães já estavam bravas comigo aqui. O que significa amar menos sua mãe? Significa amar mais a Deus, é isso. Para amar mais a Deus, você não tem que amar menos sua mãe. Então você não tem que tirar o amor pela sua mãe, pela sua família. Você simplesmente tem que amar mais a Deus.
E quanto mais seu amor a Deus cresce, mais o seu amor pela sua família também cresce. O nosso segundo e último ponto de hoje é: foque em ser a sua mensagem. De nada vale você focar na mensagem, ser um discípulo, ser batizado, tomar decisões radicais para Deus e não amar. Não transmitir a mensagem através da graça e do amor. Porque lembra de João 1,14? Jesus era verdade, mas Jesus também era graça. Eu penso numa escritura forte hoje, para animar aqui os filhos. Em 1 Timóteo 5,18. Tem os dois lados, né? Tem o lado das mães que às vezes não querem soltar os filhos. Solta os filhos, mães. Solta o seu filho agora, você está segurando ele. Mas tem uma mensagem aqui para os filhos também. É interessante porque minha mãe me mandou uma mensagem hoje. Não foi uma corrente. Ela me mandou Efésios, perdão. Minha mãe me mandou no grupo da família, na verdade. Efésios 6, que fala: filhos, obedeçam aos pais. Honre seu pai e sua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Ela mandou um pedaço desse trecho. E eu só mandei a continuação dele, que fala: pais, não irritem seus filhos. Feliz Dia das Mães, mãe. Então, o incrível da Bíblia é isso. Nós temos sempre os dois lados da moeda. Né? E se tem algo que ainda pais podem aprender com os filhos, tem algo que os filhos podem aprender com os pais. Na verdade, tem muito que a gente pode aprender. E 1 Timóteo 5,18 fala: pois diz a Escritura, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Trabalhador... Timóteo? 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a sua fé e é pior que um descrente. Às vezes, podemos ir a um outro extremo e nos julgar pessoas que focam na mensagem. Mas, de novo, a mensagem de Jesus é uma mensagem de graça e de amor. E alguns de nós somos tiranos com a nossa família. Somos negligentes com a nossa família e não temos amor. Isso não enaltece a mensagem de Deus. Na verdade, isso fere a mensagem de Deus. Entende? Porque sim, o mundo hoje, ainda o mundo religioso, idolatra a família. Idolatra trabalho, idolatra carreira, mas idolatra a família. Em nenhum lugar a Bíblia ensina a família em primeiro lugar. O que a Bíblia ensina é Deus em primeiro lugar. Mas Deus em primeiro lugar, amar mais a Deus ainda do que sua família, não implica não amar sua família. Amar menos sua família. Não, se você ama mais a Deus, você ama mais sua família. Por isso que você, não basta você crer na mensagem correta, você precisa ser essa mensagem para sua família. Não é chegar lá na sua família hoje, talvez para sua mãe, que pode ser, ainda pode não ser uma discípula, entende? E ser duro. E só escancarar as escrituras e criar um debate. Entende? Eu já tentei fazer isso quando eu me tornei discípulo. Eu queria muito que minha mãe e meu pai se tornassem discípulos. Meu pai estava com o coração um pouco mais suave na época, mas minha mãe não. E foi difícil a perseguição dela. Ela achou que eu tinha entrado numa seita ou algo do tipo. Ela falava repetidas vezes: eu nunca vou ir nessa igreja. E muitas vezes, a razão dela falar isso não é só a mensagem que eu tentava ensinar para ela, mas era o fato de eu não ser a minha mensagem. Era o fato de eu continuar sendo egoísta em casa. De eu continuar sendo preguiçoso. De eu não servir em casa. Eu ser um discípulo excelente, excepcional na igreja. E é fácil, não é? Mas não na minha casa. Porque é aí que a mensagem te desafia mais. É ser a sua mensagem onde é mais difícil. E quem conhece mais nosso pecado do que a nossa própria família? Não é? Por isso que é tão fácil agir sem amor com a nossa família. É tão fácil querer ficar distante. Por quê? Porque a gente escolhe o caminho mais fácil, muitas vezes. E minha mãe muitas vezes falava isso pra mim. Olha, eu nunca vou nessa igreja. Por quê? Porque você continua igual.
Eu peço para você lavar a louça, você não lava. Você não ajuda em casa. E na minha mente, nossa, mas isso não é o mais importante, eu sou um discípulo agora. Eu tinha muitos pecados que eu me arrependi. Mas, quer saber? Isso era o mais importante para minha mãe. Para ela se sentir amada. E eu comecei a mudar minha perspectiva. Em vez de pensar, não, minha mãe está errada, eu comecei a pensar, não, deixa eu ouvir o que ela está falando. E deixa eu tentar ser o melhor filho que eu puder ser, para que ela um dia seja uma discípula. Se é isso que ela valoriza, é isso que eu quero mudar. E melhorar e me arrepender. E eu comecei a lavar louça, comecei a servir mais em casa, comecei a estar mais perto dela, e isso ajudou ela um dia a vir na igreja, que ela disse que nunca ia vir. Na verdade, primeiro a igreja foi até ela, depois ela veio até a igreja. E agora ela é uma discípula de Jesus também. Então é isso, irmãos. O amor converte mais do que a verdade, muitas vezes. As pessoas não se importam com quanto você sabe, até que elas saibam quanto você se importa. Mostra para aqueles que vão estar com a sua família hoje. Mostra para a sua família o quanto você se importa com eles, o quanto você ama de verdade. Não negligencie a sua família, para depois sua família achar que na igreja as pessoas não querem que você esteja com a sua família. Não, muito pelo contrário. Você pode ser um discípulo totalmente comprometido de Jesus. E pode amar e cuidar da sua família, e deve, pelo que a gente acabou de ler. Então é isso. Em conclusão, nós temos uma mensagem. Nós queremos focar na mensagem sim, mas nós temos que ser a nossa mensagem. Evangelismo não é só o que a gente faz, é o que a gente é. Então, evangelize a sua família. Evangeliza no seu trabalho. Evangeliza na sua universidade, com a sua vida. E claro, também evangelizando e falando, sem dúvida, uma coisa precisa da outra. E quando a gente entende isso, aí a gente vai passar a ser também a nossa mensagem. Mas, para todos que vieram, eu quero terminar com essa reflexão no começo. O seu foco hoje, ele está na mensagem ou no mensageiro? E para Deus seja glória. Amém.